À medida, irmãos, que eu não assumo quem eu sou diante de Deus, não assumo os meus pecados, e isso se torna mais agravante ainda o meu pecado. E o que se diz também na sociedade hoje, né, irmãos? Hoje as pessoas dizem o seguinte: roubo não é mais traduzido como roubo. A pessoa roubou porque essa pessoa não teve oportunidades de ter um lar, de ter um emprego, de estudar. Por isso que ela roubou. Nunca que a pessoa coloca o seu pecado em evidência. A sociedade faz isso. E se nós, irmãos, não prestarmos atenção, fazemos a mesma coisa. E aquelas pessoas que dizem do pecado grande e pecado pequeno? Nosso texto aqui, irmão, não nos fala de pecados grandes e pecados pequenos, não fala, mas de pecados confessados e abandonados e pecados não confessados e escondidos. Não está em evidência aqui se o pecado é grande ou pequeno. Aliás, para Deus não existe isso de pecado grande e pequeno. É claro que as consequências de um pecado são maiores do que as outras, mas pecado é tudo pecado diante de Deus. Quem esconde o menor pecado nunca prosperará, e quem confessa o maior pecado encontrará a misericórdia do Senhor. Os fariseus, irmãos, tinham o hábito de recriminar os publicanos e pecadores, e assim, ao fazê-lo, eles se autodenominavam puros e livres de pecados. Se você for para Lucas capítulo 15, versículo 1, Lucas começa dizendo exatamente isso, que publicanos e fariseus olharam para Jesus e diziam: olha, ele está comendo com pecadores, entrando na casa de pecadores. E Jesus então conta 3 parábolas, né? E uma delas é o filho pródigo, chamado aí por muitos de filho pródigo. Mas na verdade a parábola não está falando do filho pródigo, está falando de 2 filhos perdidos na casa do pai. Um filho manifestou mesmo desobediência ao seu pai e saiu, e é retratado aqui, eu acredito, na parábola, por publicanos e pecadores que os fariseus estavam falando. E um filho muito certinho ficou na casa do pai dele, não gastou dinheiro, não se debandou para o mundo. Mas pasmem, queridos irmãos, Jesus está apontando para exatamente os fariseus com esse filho que ficou na casa do pai, e que também não honrava o pai, não obedecia o pai, antes estavam na casa do seu pai. Por quê? Porque ele queria também ser agraciado com aquilo que o pai tinha. Percebe que os 2 são pecadores. Quando eles censuram Jesus, que ele estava comendo e entrando na casa de pecadores e publicanos, aí Jesus conta essa parábola dos 2 filhos perdidos na casa do pai. É isso, irmãos. O argumento de pecado grande, pecado pequeno, não cabe aqui nesse texto.